5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente e agora falaremos de capacitores e reatância capacitiva. Então vamos começar aqui pelo conceito de capacitor. Capacitor é um componente que possui duas placas paralelas e armazena energia em forma de tensão no seu dielétrico. Então vemos aqui um capacitor, né? Ele tem duas placas paralelas e no seu meio aqui ele tem o dielétrico. O dielétrico pode ser de ar, de mica, de vidro, vou mostrar mais para frente. Mas isso aqui é a simbologia de um capacitor. Ó, tipos de capacitor sem polaridade. Vamos mostrar aqui. Tem aqui o de papel, temos o de cerâmica, que é esse laranja, temos aqui o de poliéster. Agora vamos mostrar o tipo com polaridade. Temos aqui o eletrolítico, que é esse preto aqui, né, mais convencional, com um tracinho prateado aqui indicando negativo. E temos aqui o menos usado, né, o de tântalo. Então esse capacitor aqui de tântalo, ele também tem polaridade. Ele é melhor do que o eletrolítico, só que o eletrolítico é muito mais barato, então por isso que é mais usado. Mas também depende da aplicação, né? Agora vamos ver aqui, ó, associação de capacitores. Capacitores em série. Eu tenho aqui, ó, C1 está em série com C2. Lembre-se, capacitores é o oposto de resistor. Então, quando você vê capacitores aqui em série, você tem que fazer produto pela soma. O que significa isso? Tem que fazer o cálculo como se ele fosse paralelo. Então temos aqui, ó, C1 vezes C2, que é o produto, dividido por C1 mais C2. Então 2 vezes 5 dividido por 2 mais 5 é igual a 1,42 Faraday. Então temos aqui um capacímetro medindo dois capacitores em série. Então o valor vai dar 1,42 Faraday. Temos aqui agora capacitores em paralelo, eles se somam, que é o oposto do resistor. Então temos aqui, ó, o mesmo resultado, né, o mesmo valor de 2 de C1 e C2 como 5, tem aqui, ó, 2 mais 5 é igual a 7 Faraday. Eu tenho o capacímetro medindo 7 Faraday. Então aqui, ó, C1 mais C2 é igual a 2 mais 5, 7 Faraday. Agora vamos ver a capacitância. Capacitância é a capacidade de armazenamento de uma carga elétrica. Ou seja, temos aqui a fórmula, que a capacitância de um capacitor é igual a carga sobre a tensão que esse capacitor suporta. Então temos aqui, ó, C de capacitância em Faraday, o Q, que é a quantidade de carga, e temos aqui a tensão, que é dada em volts. E a carga aqui é dada em Coulomb. Então a gente tem que gravar aqui a carga aqui, a unidade de medida dela é dada em Coulomb. Temos aqui mais uma fórmula de calcular a capacitância de um capacitor. Temos aqui que K vezes A dividido por D vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, eu consigo achar a capacitância. Mas o que seriam essas letras? Temos aqui, ó, o C de capacitância em Faraday. Temos aqui o K, que é a constante dielétrica do material isolante, né, que fica no meio das duas placas paralelas. Temos aqui o A, que é a área da placa, né, medida em metro quadrado. Temos aqui o D, que é a distância entre as placas, né, que as placas ficam paralelas, então tem que medir a distância entre as placas. Esse 8,85 aqui, vezes 10 a menos 12, ele também é uma constante da fórmula, assim como o K, do dielétrico, né? Ele já vem acompanhado dessa forma, como todos os livros explicam. Então temos aqui, ó, uma tabela do dielétrico, né? O dielétrico seria esse K. Então você quer achar que o K, existe vários dielétricos do capacitor, vácuo, ar, alumínio, esteatina, mica, óleo, papel e assim vai. Então temos aqui, ó, 1, que é o vácuo, temos o ar, que também é aproximadamente 1, né? Temos aqui o alumínio, que ele vai de 8,1 a 9,5. Temos aqui o esteatina, que é de 5,5 até 7,2. Então, dependendo do capacitor que você está usando, você tem que identificar qual é o dielétrico dele e você pode usar essa fórmula aqui. Agora, se você já sabe a carga de um capacitor, você simplesmente usa essa fórmula bem mais simples aqui. Agora vamos aqui, ó, capacitor em corrente contínua.
O capacitor em série bloqueia a corrente contínua. Como assim? Eu montei aqui no simulador um capacitor, tem aqui a fonte de 12 volts contínua que está em série com essa fonte. Tem aqui um resistor e outro resistor aqui ligado nesse amperímetro. Então pense comigo, eu tenho aqui meu multímetro ligado na escala de amperímetro, tem aqui o A e aqui a seta de contínuo. Então podem ver aqui que a corrente é zero aqui no painel do multímetro. Então a corrente contínua ela não passa por um capacitor em série com ela. Agora, capacitor em paralelo armazena energia em seu dielétrico. Agora a gente vai ver agora um circuito com ele em paralelo, a diferença, né? Se a corrente passa ou não passa. O capacitor em corrente alternada. Montei o mesmo circuito, só que eu botei aqui agora uma corrente alternada. Você pode ver aqui no meu amperímetro alternado que deu 1,31 mA. Então, em corrente contínua, quando o capacitor está em série, quando a corrente aqui fica em série com esse capacitor, a corrente não passa, ele bloqueia a corrente contínua, mas deixa passar a corrente alternada, como a gente está vendo aqui. A corrente passa pelo capacitor e chega até o amperímetro. Então, o capacitor em série deixa a corrente alternada passar. Observação: em hipótese alguma, deve-se ligar capacitor eletrolítico em corrente alternada, que seria esse capacitor aqui, porque ele tem polaridade. E também o de tântalo, né? Também não deve ligar também o de tântalo. Então, nesse circuito aqui, você não pode colocar um capacitor com polaridade enquanto você não retificar essa corrente alternada e transformá-la em contínua. Agora vamos aprender aqui a reatância capacitiva. Quando o capacitor está ligado a uma corrente alternada, passa a oferecer uma resistência à corrente alternada chamada de reatância. Essa reatância, além de limitar a corrente AC, ela atrasa a tensão da carga de 90 graus e adianta a corrente de 90 graus, ou seja, uma das funções do capacitor em corrente alternada é de atrasar 90 graus a tensão. E, em consequência, ela vai adiantar a tensão. Então, se reparar na minha videoaula anterior, falando de indutores, o indutor ele atrasa a corrente e o capacitor ele atrasa a tensão. Agora vamos montar aqui, botei um circuito, né? Liguei aqui o meu osciloscópio na entrada aqui, meu terminal A está na entrada e o B está aqui na saída aqui em cima da carga. Então a gente vai ver agora a defasagem de 90 graus aqui no visor. Então temos aqui, a maior tensão aqui, o maior pico é a tensão de entrada, que é o Vent, que é a tensão de entrada, e você vê que o menor sinal aqui é a tensão de saída. Então pode perceber que aqui no início a tensão de entrada atingiu o pico primeiro do que a tensão de saída. Então a tensão de entrada ela está adiantada da tensão de saída, ou seja, a tensão aqui que a gente botou em cima da carga, ela está atrasada de 90 graus porque demorou a atingir os 90 graus, porque aqui a tensão de entrada atingiu primeiro e a tensão de saída atingiu depois, então ela está atrasada de 90 graus. Então por isso a gente vê a função do capacitor em corrente alternada. Agora, como calcular a reatância de um capacitor ligado em corrente alternada? Aqui é uma fórmula simples, que é XC, né, que é a minha reatância capacitiva, é igual a 1 dividido por 2π vezes a frequência vezes o valor do capacitor. E todo esse valor, a unidade de medida é em ohms. E vemos aqui que está de menos 90 graus, significa que a reatância capacitiva ligada em corrente alternada, né, o capacitor vai atrasar a tensão de 90 graus. Então, isso aí, galera, é uma aula bem simples sobre capacitor e reatância capacitiva. Quem gostou, dá um joinha aqui no canal. E é isso aí.